O sistema prisional, eu acredito que de alguma forma ele te ensina muito. Eu acho que em diversos âmbitos e tal. Mas talvez se o cara entrar com a cabeça fraca, ele pode piorar lá dentro ou não? Eu tô errado? Cara, o sistema não ressocializa ninguém, mano. É? Como que você vai ser ressocializado numa cela de 20 pessoas, ter 50? Tá. O cara entra lá num crime que o cara foi num furto, mano. Numa necessidade, o cara se viu ali no mercado, foi num furto, o cara vai preso. Tá. O cara chega lá, o cara tem uma qualidade, sei lá, o cara sabe, o cara é torneiro, mano. Torneiro mecânico, mas tá sem trampo. Chega lá, tromba um cara que é assaltante e fala, nossa, é torneiro, mano. Não quer começar a fazer umas armas pra gente, não? Então o cara que entrou roubando uma manteiga no mercado, o cara sai roubando banco. Entendi. É porque você vai se espelhar em quem tá mais próximo. E não tem aquela divisão, né? Eles colocam lá Não tudo tem, junto, mano. né? Você vai falar sobre a sua vida. Então, o que que vai gerar aquilo ali? Assuntos de crime? Como faz, qual, o cara fala assim, nossa, você foi preso no tráfico? Não, fui preso no tráfico. Como foi? Ah, eu trazia, sei lá, droga da fronteira. Mas como que você fazia? O Entendi. cara vai te contar, você já sabe traficar, mano. Então, no dia que você precisar, né? Se a pessoa tiver a mente fraca, ela vai sair de lá numa faculdade do crime, mano. O cara vai aprender diversos outros crimes. E ali você tem o, desculpa cortar, mas tem o banho de sol, sei lá, imagina, eu entendo pouco, Tem. mas a maioria do tempo você fica dentro da cela, Você correto? não tem o que fazer. Não tem o que fazer, Você né? fica naquele tédio que fala que o relógio não anda, mano. Não anda. Aí cabe à pessoa, pelo menos pra mim eu foquei, né? Minha família me ajudou muito no, né, me visitar, me apoiando, A não virou as família costas pra ajuda mim. muito, né? É, né? E você acaba canalizando as suas amizades. Eu sempre quis canalizar quem ia me agregar. Tanto que teve uma época que eu já tava tipo uns 3 4 anos preso e não tinha horizonte do fim da minha cadeia. E aí um dia eu parei pra pensar, falei, tá, mas e quando eu sair, mano? Eu quero tanto sair, mas quando eu sair, eu vou ser o quê, mano? Eu já sabia que eu ia enfrentar um monte de outras batalhas, mano. Sim. Antes de eu ser preso, eu era militar, nunca, não tinha terminado a escola, mas não tinha nada profissionalizante, Sim. não tinha recurso, né? Foi quando eu falei, não, mano, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho que sair com a minha vida já encaminhada, mano. Mas nem todo mundo tem esse start. Nem todo mundo tem essa percepção. Tem cara que você vê que tá andando ali no pátio, o cara tá Sei, perdido, mano. O cara é. tá sem horizonte. Tipo, ah, mano, quando eu sair eu vejo, mano. E tem cara que não sabe fazer mais nada, mano. A não ser o crime. E aí eu tinha um amigo meu lá que ele cortava cabelo. Eu falei, nossa, mano, será que eu consigo aprender a cortar cabelo? Achava que nem, já tinha 20 e poucos anos, falei, acho que nem tenho mais como aprender mais alguma coisa. Aham. Aí comecei a cortar cabelo, mano. Chegava, né, ele me ensinando, aí ninguém queria cortar, mano. Você não sabe cortar, o cara vai querer cortar, né? É. Ninguém quer cortar. Fazer o famoso caminho de rato, Aí eu né? pegava, né? Eu pegava aqueles presos que tipo, não tinha família. Aham. Tinha até aqueles que não é muito bem, né? Tipo, meio doidinho. Aí eu falava pra ele, pô, mano, vem cortar o cabelo. Não, vem cortar o cabelo, mano. Você é louco, seu cabelo tá grande, o guarda vai embaçar, vou cortar esse cabelo de graça, mano. O guarda já falou que se pegar você com o cabelo grande vai te arrastar, mano. Aí comecei a cortar corta de um amigo que fala, não, vamos embora, mano. E aí eu virei barbeiro dentro do sistema prisional. Quando eu saí pra rua, além do teste que eu passei pra Netflix pra fazer o DNA do crime, eu virei empreendedor, virei barbeiro, abri minha barbearia. Que legal. E aos poucos, mano, na garagem de casa, consegui comprar uma moto de um contato que eu tinha, né, de um rapaz que tinha uma oficina, que eu já trabalhei com ele antes, então ele me vendeu uma moto meio que parcelado, Sim. No né. bigode, o Tá na famoso palavra, bigode. né? Minha irmã e meu cara também tinham me emprestado um dinheiro pra dar uma levantada, né, falou, não, vai lá comprar uma moto pra você ir pras entregas, porque meu cara era motoboy, Sim. você vai se espelhar em quem tá mais perto, mano. É. Se eu saísse, meu âmbito familiar ali, quem tivesse mais próximo de mim, fosse todo mundo bandido, eu ia, querendo ou não, você ia se espelhar em quem tá mais próximo. Aí eu me espelhei em virar motoboy. Só que eu tive outra sacada que se eu ficasse, tipo, 5 6 horas de motoboy, eu ganhava quase a mesma coisa, tipo, de 2 3 cortes, mano, que era mais rápido. E dava menos trabalho, eu corria menos risco, porque, querendo ou não, motoboy é uma profissão bem arriscada, mano. Perigoso. E você já saiu sabendo uma profissão, querendo ou não, cortar Eu cabelo. falei, meu, e aí uns amigos que me incentivaram, pô, meu, você sabe cortar, meu, corta nosso cabelo, corta nosso cabelo, corta nosso cabelo. Aí consegui, né, juntando dinheiro de motoboy, comprei umas maquininhas. Falei, mano, vou dar um passo, mano. Tô cortando 3 4 cabelos na semana, vou ter que dar um passo, vou abrir um salão, porque ninguém quer vir na minha casa. Sim. E eu cortava a domicílio, eu não tenho onde cortar, mas eu posso na sua casa, te dar o conforto de cortar na sua casa. Legal. Então isso eu acho que já era uma sementinha que estava plantada na minha mente de sempre visar uma oportunidade, mano. A gente gosta de falar que do nosso passado não para enaltecer o crime, mas para Lógico. enaltecer a mudança, mano.
É a virada de chave, né? A E virada o de querer, chave. né? Que a gente é Porque, capaz, mano. igual você falou, se você não pensasse ali nos seus 3 anos ali de tomar essa atitude, de aprender a cortar, você ia sair, talvez você ia ficar só no motoboy, ou talvez não ia nem ter querer ir pro motoboy, poderia voltar pra vida do crime. Você tem que Mas buscar não, recurso, mano. conseguiu mudar, né? O que me ajudou bastante foi ler também, que a educação, ela transforma. E eu lembro que uma vez eu li uma parte de um livro, não me recordo nem... O livro não me marcou, o que me marcou foi essa frase, mano. Que todo cara bem-sucedido, ele tem mais de uma fonte de renda, mano. Isso é verdade. Então, hoje em dia, eu tenho mais de uma fonte de renda, mano. Eu sou barbeiro, eu tenho uma barbearia, eu tenho 2 colaboradores que trabalham comigo. Eu tenho um bar junto, que é uma barbearia com bar, que a gente faz até alguns eventos, pagode, essas coisas. E também tem uma loja de roupa, que foi eu abri recentemente. Então sempre vai, né? A barbearia não vai muito bem, o bar supre, Ali, tem a loja mês de roupa bom, também. Então a gente tem que sempre buscar mais de uma fonte de renda. Infelizmente, para quem, né, sofreu o que a gente sofreu, que tem as passagens, né? Pra arrumar um trampo assim de CLT não tem portas, mano. O pessoal não abre as portas. Então a gente meio que foi. Eu mesmo fui forçado a virar empresário, mano, a virar empreendedor e eu mesmo criar minha fonte de renda, mano. Mas hoje, se eu fosse falar pra você assim, você tá buscando um cara CLT, chega um cara lá que ficou preso, etc. Por que você abriria as portas pra esse cara? Cara, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Tá. E não é porque o cara passou por isso que o cara não é merecedor. Tem muita gente que não foi presa, mas é pior Pior que quem já foi. do que o cara que já foi, mano. Porque é o que eu falo, uma coisa que o crime ensina muito pras pessoas é o proceder, mano. Tá. Às vezes o pessoal falava, nossa, mano, mas o cara era ladrão, o cara era traficante e tal, se o cara vai entrar na minha casa, ele vai me roubar. Nunca, mano. O que ele vai te ensinar é a respeitar, mano. Em primeiro lugar é o proceder, né, que a gente fala. Então, eu tenho certeza que aquele cara vai conversar de igual para igual comigo. E aí eu falei, e aí, mano, vou te dar uma oportunidade, mas você vai dar mancada comigo? Você conhece minha história, mano, eu tô conhecendo a sua. Todo mundo falou não pra você. Eu tô te dando uma oportunidade. Você pode ter certeza que o cara vai pensar muito antes de dar uma mancada. Tá. Coisa ruim tem em todo lugar, mano. Todo lugar tem quem são bons e quem são ruins. Pessoa mau caráter tem em todo lugar. Tem gente que vai sair da prisão e vai continuar sendo mau caráter, e vai continuar, né, sendo... Tem um monte que não foi preso, Um tá de monte. terno e gravata. Sim, continua aí, né? E continua. Os maiores ladrões do nosso país é nossos políticos, né, mano? Tá de O terno e cara- gravata. O cara com a canetada, o cara rouba milhões. E o cara lá pra conseguir, né, roubar pouca coisa, o cara se arrisca a sua vida, entra em confronto com a polícia, sendo que o político só com a canetada ele rouba E milhões. com a canetada e cheio de prova ali, né? Porque se for a canetada já tá ali. Quem autorizou, quem fez. Pô, mano, mas aí eu vou até passar pra você já, mas eu fico. Como é. Parece, sou leigo, tá? Mas como é que corta o cabelo na prisão? É maquininha, é gilete? Como é que funciona, mano? Cara, depende da unidade prisional, mano. É? Tem unidade prisional que não entra máquina, mano. Tá. Não entra máquina de cortar cabelo. Tá. Então, ok, não entra gilete. Como que você vai fazer? Então, a gente tem que entra na prisão o Presto Barba. Certo. E o que a gente faz? A gente quebra o Presto Barba e arranca a lâmina. Certo. E tudo isso tem, tipo, igual o Presto Barba, aquele mais conhecido da Gillette, a lâmina é bem pequenininho. Mas aquele da Bic e Do outras, Bic. a lâmina é maior. Então a gente quebra, pega a Gillette e você encaixa num pente. Quanto Certo. maior a grossura do pente, mais cabelo vai deixar. Você vai engatar ele no Ah, pente e vai vir entendi, cortando. Passa no entendi. pente e a Gillette vai vir cortando. Que louco. Então você tem que ter 3, 4 pentes pra fazer o disfarce, o degradê, ou o cara raspa na gente. Na unidade que eu tava, podia entrar a maquininha de cortar cabelo. Certo. Então eu aprendi já com as máquinas, mas muitas coisas são improvisadas. Tesoura pra cortar cabelo. Era tesourinha de escola sem ponta, mano. Sim. Sacrifício, É né? porque, tipo, tudo vira uma arma, vamos falar assim. Isso. A navalha. né? A navalha a gente pegava um tubo de pomada, dobrava e fazia um navalete de pomada, e encaixava a gilete. Então você vinha, Que louco. que a gente até chama de J, né? Gilete com J, né? Chama de J. Falou, mano. Porque na cadeia, assim, pra você cortar o cabelo, você tem que levar um maço e uma gilete. A gilete é a única sua, você vai usar e vai jogar fora. Tá. E o maço pra você pagar o corte. Então, Então, maço de cigarro. Isso. nisso eu já comecei até a juntar um dinheiro, porque eu não fumava, não usava droga. Então, os cabelos que eu ia cortando, eu ia ganhando cigarro e eu mandava pra rua ou eu vendia. Então, em vez de eu pedir pra minha família mandar as coisas, eu até acabava mandando pra fora pra ajudar a minha esposa. Também até fazer um pé de meia pra quando eu saísse. Isso né? aí, sim.